Bom, então estamos reunidos mais uma vez para estudarmos sobre o Livro dos Médiuns, capítulo 9, Lugares Assombrados, segunda parte, do Livro dos Médiuns. Nós paramos no item 9, então a gente vai reler o item 9, porque a gente vai estudar o caso, do item 9, que é o Revista Espírita, História de um Danado. Então vou só reler aqui rapidinho para a gente situar. À vista disso, parece que não se deve considerar absolutamente falsa a crença em lugares mal assombrados? Resposta: dissemos que certos espíritos podem sentir-se atraídos por coisas materiais. Podem sê-lo por determinados lugares, onde parecem estabelecer domicílio, até que desapareçam as circunstâncias que os faziam buscar esses lugares. Aí ele pergunta quais são as circunstâncias, né? Que circunstâncias podem induzi-los a buscar tais lugares? Resposta: a simpatia por algumas das pessoas que os frequentam, ou o desejo de com elas se comunicarem. Entretanto, nem sempre os animam intenções louváveis, que a primeira resposta foi no sentido de simpatia, né? Quando são espíritos maus, podem pretender tirar vingança de pessoas de quem guardam queixas. A permanência em determinado lugar, então pode ser por vingança, por não gostar de alguém, né? A permanência em determinado lugar também pode ser para alguns uma punição que lhes é infligida, sobretudo se ali cometeram um crime, a fim de que o tenham constantemente diante dos olhos. Então, esse caso é especificamente dessa situação. Uma pessoa que cometeu um crime, ela acaba tendo que passar um tempo na casa justamente para conseguir espiar os males que ela fez. Aí esse tempo na casa serve para isso. Então ela fica presa, né? Nesse caso o espírito fica preso. Então existem também os casos de traumas, né? Que passa por traumas no local e aí precisa ficar um tempo ali ou não consegue sair dali. Ou então, por exemplo, a pessoa acha que a casa é dela, tem um apego muito grande, aí não quer sair dali, né? Fica achando, quem é que tá morando ali? Essa pessoa tá morando na minha casa, né? Ele já desencarnou, já tem outra pessoa morando na casa, e ele fica vendo a pessoa saindo e entrando e fala, não, essa casa é minha, por que essa pessoa tá aqui? Então, ou então alguém que mora na casa e o espírito persegue aquela pessoa por algum motivo. Também pode fazer com que ele fique conectado àquele lugar. Como que a gente pode ajudar? O culto no lar é muito importante. A gente não falou, não comentou esse detalhe ainda, né? Mas o culto no lar, ele permite que se crie defesas. Primeira coisa que o culto no lar a gente reúne com Jesus. Então a gente reúne com Jesus, a gente recebe, conecta com o mais alto, recebe as boas vibrações, se inspira, aprende. E além de reunir com Jesus, a gente tem a companhia dos benfeitores. Os benfeitores trazem espíritos que estão precisando ouvir aqueles ensinamentos. Então vira como se fosse um trabalho de auxílio também. E se tem a proteção do lar. Então, pelo menos uma vez por semana, porque aí você cria-se essa proteção. Então é muito importante. Principalmente nesses casos que esteja tendo alguma influência, alguma perseguição dentro de casa, né? Um clima ruim, né? Mas o culto no lar é uma das primeiras coisas que quando a gente está querendo buscar o espiritual, né? Buscar o nosso alimento espiritual, uma das primeiras coisas que a gente faz é o culto no lar, para poder harmonizar a nossa casa, né? Que é o lugar onde a gente tem o nosso refúgio, né? O nosso apoio. Então, como é que a gente pode resumir do começo até aqui? Não existe, a gente viu que não existe, tipo assim, tem um lugar ali, aquele lugar é assombrado, tem um espírito mau ali. Então a gente sabe que não existe esse tipo de caso, assim, que a gente atrela um local a um espírito. O que pode ter é um espírito atrasado, igual ele falou, ficar conectado
em algum lugar, seja por coisas materiais, seja por algum tipo de situação a ser resolvida. Por isso que ele fala aqui, ó, dissemos que certo, porque, olha só, porque aí na 9 ele pergunta, então, a gente deve considerar que é totalmente falso a crença em lugar mal assombrado, em lugar que pode... Ele falou, não é totalmente falso. O que é falso é aquela crença de que um local está conectado com um espírito ali. Às vezes não, às vezes é igual a gente viu antes, né? O vento, né? Uma árvore que faz um barulho, não necessariamente que tenha um espírito, né? Aí ele fala que dissemos que certos espíritos podem sentir-se atraídos por coisas materiais, podem sê-lo por determinados lugares onde parecem estabelecer domicílio. Por que parecem? Porque ele está ali por alguém ou por algum momento, por alguma situação específica, mas ele não é o lugar dele. Não tem esse negócio, existe um lugar ali, umas ruínas, e aquele lugar um espírito mora ali. Entendeu? Essa que é a grande questão. Não tem um domicílio de um espírito mal ou de um espírito X, algum lugar, né? Parecem estabelecer domicílio, até que desapareçam as circunstâncias que os faziam buscar esses lugares. Ou a pessoa vai embora, ou ele cumpre a expiação dele naquele lugar, ou aquele apego àquele lugar desaparece. Então, aquelas circunstâncias que fazem ele conectar, quando desaparece, ele não vai ficar mais naquele lugar. Por quê? Até porque a nossa localização na espiritualidade tem relação com o nosso estado mental, né? Relação com o nosso estado mental. Então, quais são as circunstâncias? Simpatia por algumas pessoas. Então, às vezes, um familiar que goste da gente ou que deseja comunicar com a gente pode, às vezes, ocasionar alguma coisa para a gente poder enxergar. Isso pode acontecer. Aí já é na parte boa, né? Já é na parte positiva. Só que ele já avisa que nem sempre as intenções são louváveis, né? Então, quando tem espíritos conectados, espíritos maus conectados a algum lugar assim, é alguma coisa que está fazendo ele se ligar àquele local, né? Então vamos ler ali acho que ficou claro, né? Ou tem alguma dúvida? Me vê uma coisa, só uma dúvida seguinte. Por exemplo, há situações em que, por exemplo, um espírito ele tem que passar por uma punição, uma expiação, em que, por exemplo, ele matou uma pessoa que é importante para uma família. E ele ser obrigado a acompanhar essa família para ele poder perceber tudo que ele causou. Isso é uma possibilidade. Isso é Aí, uma possibilidade. O espírito não fica atrelado a um local, mas sim a umas pessoas por um ato que ele fez. Pode ser que isso seja uma possibilidade. Porque, por exemplo, se o espírito não tem consciência do que ele fez foi negativo, ele pode acontecer isso. Eu estou falando porque assim, há uns 8 anos atrás, a família de um primo meu, do outro lado do meu tio, um parente dele sofreu um acidente e morreu. E era um cara que estava bêbado. E aí o sobrinho, meu tio, depois de um tempo ele passou a ver uma pessoa estranha na casa. Uhum. E a descrição que ele fazia era parecida com o cara que tinha causado o acidente. Essa questão do espírito acompanhar é muito comum. Até porque a gente está sempre envolto por testemunhas, nuvens de espíritos, todo momento acompanhando, testemunhando. A gente nunca. Poucas vezes a gente está realmente sozinho. Por exemplo, vamos mostrar alguns casos que a gente tem. Existem situações que a gente tem uma certa privacidade. Por exemplo, quando a gente vai no banheiro, por exemplo, né, e a gente vai tomar banho, a gente pode ter até um espírito que se conecta a gente, mas ele não vai ficar presente ali, às vezes, vendo, né? A não ser que a gente esteja
com os pensamentos conectados nessa sintonia, né? Por exemplo, a gente vai ter uma relação, a gente tem alguém, né? Um casamento, uma relação, essa relação é saudável, aí os próprios benfeitores permitem que esse relacionamento tenha uma privacidade, os espíritos não conseguem ver nem nada, fica bloqueado. Agora, quando a relação ela é uma relação que não é saudável, uma relação que envolve que não é aquele amor verdadeiro, que envolve mais isso. Aí vem as testemunhas dos espíritos, que aí ele não tem esse aspecto, como não é uma relação de amor, de aquela relação pura, uma coisa mais satisfação carnal, vem os espíritos para se satisfazer dessa vontade, né, carnal. Aí é como se tivesse aquele fica lá o casal e fica aquele tanto de espírito aproveitando, vendo aquela relação. Uma plateia. Então, isso é uma realidade. Por isso que fala, não sei se vocês já leram no Evangelho, que fala assim, que tudo que a gente for fazer, pra gente fazer elevando o pensamento a Deus. Por quê? Se a gente faz elevando o pensamento a Deus, a gente está buscando uma atividade que seja sublime. Então a gente está tentando elevar o pensamento para aquele momento. Então, tudo que a gente for fazer, se a gente conseguir, se a gente elevar o pensamento a Deus, pedindo inspiração para a gente fazer bem o que a gente precisa fazer, a gente vai ter muito melhor, assim, vai ser uma situação muito mais agradável, mais sublime mesmo. Mas por que a gente está falando isso? Por causa dessa questão de acompanhar, né? Então, quando a gente está fazendo alguma coisa, que a gente está fazendo algo, por exemplo, a gente vai no bar beber. Aí a gente vai no bar beber, os espíritos que querem aproveitar os fluidos da bebida, igual os espíritos que aproveitam os fluidos do sexo, querem aproveitar os fluidos da bebida, eles vão com a gente, acompanham, como se estivesse bebendo junto com a gente. Agora, esse espírito do acidente, por que a gente está falando isso? Porque é muito comum acompanhar, igual a gente viu na desobsessão. Os benfeitores não pegam o espírito que está necessitado, às vezes não acompanham os médiuns, para ele ver o dia a dia dos médiuns, ou para ele já associar, por exemplo, o médium incorporação. Já pega aquele espírito, já coloca perto dele, para ir já associando as energias com o médium incorporação, porque aquele médium vai incorporar ele, e aí ele traz aquele espírito. Por isso que às vezes ele fala assim, mas quem que me trouxe? Às vezes foi a própria espiritualidade que conectou o espírito com o médium, e o próprio médium trouxe o espírito, acompanhando ele. Então, existem vários casos assim. O caso do local, o espírito conecta ao local por alguma coisa, um trauma, conexão material, ou igual o caso que a gente vai ver, o cara assassina uma pessoa dentro daquela casa. Então, como ele assassinou aquela pessoa dentro da casa, ele precisava passar dentro daquela casa e ficar repetindo aquilo ali para ele entender o quanto foi ruim o que ele fez. Então, se tornou importante aquela casa por causa de trânsito. Às vezes, quem tinha condição de ver ele era o seu sobrinho. O sobrinho de seu tio era quem tinha condição de ver ele. E às vezes é o caso que era até um espírito simpático que estava pedindo ajuda. Entendeu? Estava acompanhando para pedir ajuda, para tentar ser auxiliado de alguma forma. Então isso acontece muito, os espíritos acompanharem. Às vezes acompanham inconscientemente por conexão, por vibração, gostou da pessoa, e aí acompanha inconscientemente, ou acompanha com consciência, né, querendo saber, ou pode ter essa questão da compulsoriedade, né?
compulsoriedade. Da pessoa ter que acompanhar tal pessoa por tal motivo, né? Aí no caso pode acontecer. Acompanha tal pessoa que ele prejudicou para ele ver os desdobramentos do que ele fez. Isso pode acontecer. Isso aí é algo que é muito útil. Porque a espiritualidade aproveita dessas coisas para poder fazer, porque a gente só consegue evoluir por vontade nossa, livre-arbítrio. Mas aí os espíritos conseguem a permissão para fazer isso, para fazer a pessoa despertar pelo próprio livre-arbítrio dela. Então ela vai vendo as coisas, ela vai entendendo, conectando, entendendo que aquilo lá que ela fez não foi legal. Então não dá, o espírito não pode chegar assim e ferir a consciência do cara, chegar e falar assim, ó, você não podia ter feito isso, tem que arrepender que o que você fez está errado. E você tem que fazer de outra forma. Então eles vão fazendo de uma forma indireta para que a própria pessoa veja, a consciência dela acuse e ela mesma queira melhorar. Porque a nossa evolução depende da nossa vontade. Então se a gente não quiser, a gente fica estagnado. Então existe sim. Eu digo que existe porque, tipo assim, eu não vi um caso desse específico. Mas analisando todos os outros casos que a gente já viu, da obra de André Luiz, do André Luiz visitando as pessoas, entendeu? Vendo os casos, estudando os casos, eu vejo que é perfeitamente possível. Até porque existem essas expiações. Porque se existe a expiação do cara que tem que ficar na casa por causa do crime que ele cometeu dentro da casa, pode ter expiação do cara acompanhar a família para ver o que aconteceu, né? Ou se aproximar de alguém da família e esse alguém acabar ajudando ele. Aí como ele é ajudado por alguém da família, ele fala, nossa, olha aí, eu matei o cara e o cara da família me ajudou. Entendeu? O que acontece muito é, depois que o cara, por exemplo, comete um assassinato, o cara fica com a imagem da pessoa repetindo na cabeça dele. Às vezes a pessoa já até perdoou ele, já está até em outro ambiente, mas ele fica repetindo, fica vindo na cabeça dele, o cara fala assim, nossa, é o assassino, você me matou, porque é a própria consciência dele acusando, entendeu? Então, não é a pessoa já nem está mais preocupado com ele, mas ele fica vendo dentro da cabeça dele o que ele fez, para ele poder arrepender e poder buscar uma melhoria. E o suicídio também é assim? O suicídio, a maioria das vezes é assim, a pessoa suicida e ela fica muitos anos repetindo o que ela fez e sentindo aquela coisa. Aí já é até uma forma de iniciar o resgate dela. Por exemplo, quando o cara mata alguém, existem várias possibilidades. A pessoa não perdoou, aí pode ser que ela tenha que conviver com aquela pessoa no plano espiritual, perseguindo ele, importunando ele, entendeu? E aí às vezes a pessoa reencarna e a pessoa continua perseguindo ele, aí vira um obsessor. E aí o que era o verdugo se transforma no perseguido. E o que era o perseguido se transforma no perseguidor. Por isso que a obsessão, quando que corta, que quebra esse porque aí vai ficar repetindo, né? Se ninguém perdoa, fica repetindo. Então, quando que quebra isso? Quando um deles perdoa. Aí a situação... Só que quando uma pessoa perdoa, se o outro não percebe que ele fez de ruim, ele ainda fica ou vendo a pessoa, ou passando por situações para ele entender o mal que ele fez. Por isso que muitas vezes, por exemplo, eu matei alguém, aí eu vou ter que reencarnar com aquela pessoa para às vezes eu sofrer com aquela pessoa, não necessariamente, porque se a pessoa me perdoou, eu não vou precisar mais, por exemplo,
passar uma situação que aquela pessoa me prejudique, ou que eu viva uma situação que ela fique me perseguindo, né? Ou, por exemplo, a gente nasce como irmão e o irmão fica importunando o outro. Tipo assim, se a pessoa já perdoou, o que vai acontecer? Para ela expiar esse mal que ela fez, não necessariamente ela precisa ser morta. Ela pode nascer com problema de visão, pode nascer com problema na cabeça, pode nascer com dificuldade de andar, depende da situação que vai fazer ele aprender com aquilo que ele fez. Pode ter que conviver com uma outra pessoa, que não é a pessoa que ele prejudicou, mas aquela pessoa fica perseguindo ele, fica fazendo mal para ele, fica violentando ele, não gosta dele. E aí ela está resgatando com ela, mas uma coisa que ele fez com outra pessoa. Ah, mas e essa pessoa que está prejudicando ele? Aí já é um débito que ela já está criando para ela mesma. Aí que a gente tem também a opção de resgatar pelo bem. Se a gente fizer a caridade, se a gente fizer o bem, a gente talvez nem precise passar pela expiação, por um sofrimento específico. Então, a pessoa que prejudicou alguém que tinha que passar por alguma coisa, uma expiação, pelo fato dela prejudicar, ela também vai ter o débito dela. Aí vamos supor, então, vamos supor que a pessoa tinha lá um débito. E aí ela nasce numa família, porque ela tem um débito, porque ela matou alguém, mas essa pessoa já perdoou ele. Então ele vai ter que resgatar de outra forma. Aí ele nasce numa família que tem outro espírito que não gosta dele, que vai ficar importunando ele. Mas vamos supor que aquele espírito, pelo livre-arbítrio dele, ele resolve não importunar, ele consegue vencer isso e não faz isso com ele. Aí, o que vai acontecer? Ele vai passar por uma outra coisa. Ele pode ter uma doença, ele pode ter uma outra situação que vai expiar aquilo que ele fez no passado. Entendeu? Às vezes a gente pensa assim, eu fiz uma coisa, eu vou resgatar logo em seguida e da mesma forma. Não. Pode ser um outro tipo de coisa, mas que vai fazer eu entender aquilo que eu fiz, resgatar aquilo que eu fiz. Ou eu posso ficar, às vezes, milhares de anos. Igual o do Gran Circo, lá que a gente já comentou, do circo que pegou fogo no Rio de Janeiro, na década de 60. O pessoal lá em Roma, milhares de anos atrás, colocaram fogo em algumas pessoas. Então, essas pessoas que eles colocaram fogo, muitas pessoas, a maioria já perdoou, a maioria já venceu. Aí eles ficaram milhares de anos preparando, tiveram várias encarnações saudáveis, normais, passando por outras coisas, que eles foram preparando para ir na década de 1960, eles conseguirem resgatar, porque aí a espiritualidade vai organizando e preparando uma situação que permite resgatar, entendeu? Aí no caso, como são várias pessoas que colocaram fogo, é um resgate coletivo. E aí eles morreram, o circo pegou fogo, todas aquelas pessoas que botaram fogo lá atrás, antigamente naquelas pessoas, morreram queimadas. Aí foi a situação que ele... Porque quando a gente comete um ato dessa forma, fica aquela lesão no perispírito, a consciência fica acusando. Aí chega um ponto que a gente não consegue evoluir mais se a gente não resolver esse ponto. E aí, quando eles morreram queimados, eles conseguiram tocar, eles conseguiram resolver aquela cicatriz, né? Aquela ferida. E assim a gente vai purificando, a gente vai progredindo espiritualmente. Nosso perispírito vai ficando mais leve. Mas não teria outra forma, Roberto? É a consciência deles que pediu isso para eles. Isso porque que... como já foi... Ou não tinha outra forma, de jeito nenhum. Porque aí não vai existir uma outra forma. Não, existe.
Existe, pode ser num avião, pode ser de outra coisa, mas não, assim... mas tem que acontecer uma coisa, um desastre, alguma coisa Nesse caso, no nível do que eles fizeram. Nesse isso? caso, sim, porque um ato coletivo. Uhum. Porque nos atos individuais, a gente resgata individualmente. Nos atos coletivos, a gente normalmente resgata coletivamente. Por quê? Porque como é algo que conecta as pessoas que cometeram esse ato. Aí como conecta essas pessoas, elas, em algum momento, a consciência cobre e elas reúnem para poder espiar coletivamente. Porque como é algo comum, é algo que de uma dificuldade comum que está ali atrapalhando aquelas pessoas naquele mesmo ponto, porque a providência divina ela é perfeita, misericordiosa. Então, é muito mais misericordioso, numa mesma situação, aquelas pessoas já conseguiram cumprir aquele mesmo ponto. Por isso que existem as provas coletivas. Aí o resgate já é da mesma intensidade, da mesma forma. Só que cada um entende e processa aquilo de uma forma diferente, né? Apesar de ser uma coisa comum, cada um lida de uma forma diferente. Então vamos ler para a gente... Mas existe essa questão da prova coletiva de gerar um débito coletivo. Tanto é que a gente tem as nossas provas individuais, nossas provas coletivas, tem as provas, por exemplo, de nação. Por exemplo, uma nação criou guerra, prejudicou muitas nações. Aquela nação fica com débito, um débito coletivo. Então, as pessoas que vão nascer naquela nação já têm um resgate a cumprir relacionado com aquela situação. Então, aquela nação tem um débito a cumprir. Quando que ela paga? Quando a coletividade consegue compensar de outra forma, fazendo bem, passando por dificuldades, uma peste, entendeu? Uma situação caótica, um desastre, para poder consertar a vibração daquele local coletivo. Vamos ver então a história de um danado. Quem que vai ler direto para nós tudo? Então vamos lá. O senhor de la Roche, membro titular, comunica o seguinte fato que é de seu conhecimento pessoal. Numa pequena casa perto de Castelnaudary, ocorriam barulhos estranhos e manifestações diversas. Vamos só ver onde é que é aqui. Francês. Então é Castelnaudary. Onde que fica? Uma comuna. É tipo uma vilazinha, né? Na França. Okay. Vamos lá. Então tá bom. Ocorriam barulhos estranhos e manifestações diversas que levavam a considerá-la como assombrada por algum mau gênio. Por conta disso, foi exorcizada em 1848 e nela colocaram um grande número de imagens de santos. Então, querendo habitá-la, o Sr. D mandou fazer reparos e retirar as gravuras. Depois de alguns anos, ali morreu subitamente. Seu filho, que a ocupa atualmente, ou pelo menos a ocupava até há pouco, certo dia recebeu, ao entrar num aposento, forte bofetada de mão invisível. Como estivesse completamente só, não duvidou que ela proviesse de uma fonte oculta. Agora não quer mais ficar lá e vai deixá-la definitivamente. Há na região a tradição segundo a qual um
grande crime teria sido cometido naquela casa. Interrogado sobre a possibilidade de evocar e esbofetear Não, calma. De evocar o esbofeteador. Ah, desculpa. Evocar e esbofetear? Uai. Devolveu, Interrogado sobre a possibilidade de evocar o esbofeteador, São Luís respondeu que sim. Chamado, o espírito se manifesta por sinais de violência. O médium é tomado de extrema agitação, 7 ou 8 lápis são quebrados, vários são atirados sobre os assistentes, uma página é rasgada e coberta de traços insignificantes, feitos com cólera. Todos os esforços para o acalmar mostram-se impotentes. Pressionado a responder às perguntas que lhe são dirigidas, escreve com a maior dificuldade um não quase indecifrável. 1. A São Luís. Teríeis a bondade de nos dar algumas informações sobre este espírito, já que ele mesmo não pode ou não as quer dar? Resposta. É um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Nós o fizemos vir, mas não nos foi possível obrigá-lo a escrever, malgrado tudo quanto lhe foi dito. Ele tem seu livre-arbítrio, mas infelizmente dele faz triste uso. Mas infeliz dele faz triste uso. Então é um espírito bem vocês vão ver como é que o caso é complicado. Número 2. Há muito tempo que morreu como homem? Resposta. Tomai informações. Foi ele que cometeu o crime, cuja lenda existe na região. 3. Quem era ele em vida? Resposta. Sabê-lo-eis por vós mesmos. Então ele estava pedindo para eles pesquisarem, né? Não é isso? 4. É ele, pois, que assombra a casa atualmente? Resposta. Sem dúvida, pois foi assim que vô-lo fiz chamar a atenção. 5. Os exorcismos praticados não foram capazes de expulsá-lo? Resposta. De modo algum. Isso, a gente já fala, existem vários lugares que falam sobre essa questão de exorcismo. O exorcismo é um ritual, né? É um ritual, uma prática que você faz determinadas coisas, que os espíritos, o livro dos espíritos fala sobre isso, que os espíritos acham graça. Não faz resultado nenhum, porque tá fazendo jogar água benta, não sei o que, fazer algumas coisas que falar, sai daqui, não sei o que, então são coisas externas que não resolvem nada. Então o que resolve é tentar ajudar, orar pelo espírito, ajudar, para ver se ele muda a sua, para ver se ele é tocado, se ele muda a sua forma de pensar, para ele ser auxiliado e aí ele conseguirem levar ele para um outro lugar. Então o exorcismo em si, se for um espírito brincalhão, por exemplo, ele vai rir, não vai trazer nenhum tipo de resultado. 6. Ele tem algo a ver com a morte súbita do Senhor D? Resposta. Sim. 7. De que maneira contribuiu para essa morte? Resposta. Pelo pavor. 8. Foi ele quem deu a bufetada no filho do Senhor D? Resposta. Sim. 9. Poderia ter dado outra em qualquer um de nós? Resposta. Mas certamente. Vontade não lhe faltava. 10. Por que não o fez? Resposta. Não lhe foi permitido. Então, a bofetada no Senhor D, no filho do Senhor D, no filho do Senhor D foi permitido para que as pessoas tivessem conhecimento da situação, porque senão eles não iam ir, né, fazer o estudo, né, só que nos outros já não foi permitido. Então existe essa questão, o espírito pode prejudicar a gente? Se não tiver permissão, não pode. Se ele conseguir prejudicar,
é porque teve permissão. Então, a morte do senhor D que ele causou, ele teve permissão. Teve permissão, mas às vezes ele podia ter intenção de matar ou não. Mas ele não vai conseguir matar fisicamente, dando uma facada, alguma coisa assim. Igual ele foi pelo pavor. Mas aí, se ele teve permissão de fazer isso, é porque o senhor D já tinha que passar por alguma coisa relacionada nesse sentido. Então, o espírito está me obsidiando. Então, se ele está obsidiando é porque teve permissão. Se teve permissão, como é que o espírito consegue obsidiar? É uma influência negativa. E ele consegue influenciar como? A gente tem algo dentro de nós que permite aquela influência. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu sinto rancor, às vezes pelo meu rancor, que é uma característica negativa, o espírito consegue me influenciar, consegue me obsidiar, porque se eu não tiver o que ele se conectar, às vezes um espírito rancoroso vai conseguir se conectar e me obsidiar, entendeu? Agora, se eu não tiver nada que permita uma obsessão, eles não vão conseguir obsidiar. Pode ser que a pessoa não tenha mais o que ele se conectar, mas ele tem um resgate a cumprir, aí ele sofre uma perseguição, obsessão por coisas do passado, existe também. Aí também tem permissão. Mas se a pessoa, ela faz o bem, ela não merece aquilo ali, não tem como ser perseguido, por isso que depende de nós. Porque até na situação que eu tenho um resgate a cumprir, às vezes eu tenho um espírito que eu matei numa vida passada e que agora ela está me perseguindo como desencarnado. Se eu fizer o bem agora, essa perseguição vai só diminuindo, até ele ser tocado pelas minhas boas atitudes. 11. Haveria um meio de o desalojar daquela casa? Qual seria? Resposta. Se quiserem desembaraçar-se da obsessão de semelhantes espíritos, será fácil, orando por eles. É o que sempre descuram fazer. Preferem apavorá-los com fórmulas de exorcismos que os divertem muito. Então a melhor forma de ajudar um espírito, principalmente mesmo que ele seja um espírito que esteja perseguindo a nós, é a oração. Porque a oração atrai o auxílio dos benfeitores e a oração, ela sensibiliza o espírito. Porque ele vai sentir, ele vai ver e vai sentir que está orando por ele. Não, a pessoa que eu estou perseguindo está orando por mim. Então isso vai começar ao longo do tempo, isso aí vai fazer com que ele vá mudando as concepções. Então a oração, ela é muito poderosa. Ela modifica as circunstâncias, ela atrai os bons espíritos, ela permite nos ter mais força para lidar com as situações. 12. Dando às pessoas interessadas a ideia de orar por esse espírito e orando nós mesmos por ele, seria possível desalojá-lo? Resposta: sim. Mas notai que eu disse orar e não mandar orar. 13. Esse espírito é suscetível de melhora? Resposta: por que não? Não o são todos, este como os outros? Contudo, é preciso enfrentar dificuldades. Mas por mais perverso que seja, o bem em retribuição ao mal acabará por tocá-lo. Acabará por tocá-lo. Que orem primeiramente e o evoquem dentro de um mês. Assim podereis julgar da mudança que nele se terá operado. 14. Esse espírito é sofredor e infeliz. Podeis descrever o gênero de sofrimentos que ele suporta? Resposta: está convencido de que deverá ficar eternamente na situação em que se encontra. Vê-se constantemente no momento em que praticou o crime. Qualquer outra lembrança lhe foi apagada e interdita qualquer comunicação com outro espírito. Na terra, só pode estar naquela casa, e quando no espaço,
nas trevas e na solidão. Então ele ainda tem duas possibilidades, né? Ele fica na casa revivendo aquilo ali, ou quando a vibração dele permite, ele vai ficar nas trevas e na escuridão, espiritualmente, né? Por causa da conexão mental dele. Então, normalmente acontece isso. Quando o espírito está numa situação de sofrimento, ele tem a impressão, ele acha que ele vai ficar sofrendo aquilo eternamente. E essa sensação de que que ele acha que ele vai ficar sofrendo aquilo eternamente, já é uma expiação para ele. Já é algo que vai ajudar ele a querer mudar. Então, é muito comum o espírito que está numa situação assim difícil, ele achar que vai sofrer para sempre. E aí isso aí ajuda com o tempo a ele querer mudar de situação, porque ninguém quer sofrer para sempre, né? Então, quando fala, você não vai sofrer para sempre, é uma expiação, é só por um tempo e tal, e aí a oração vai ajudando ele a melhorar. 15. De onde vinha antes da última encarnação? A que raça pertencia? Então, interessante, ele fica vendo constantemente, né, o momento do crime, conectado à casa, outra lembrança é apagada, está proibido, né, interditado qualquer comunicação com outro espírito. Então, essa é a expiação dele. 15. De onde vinha antes da última encarnação? A que raça pertencia? Resposta. Havia tido uma existência entre as tribos mais ferozes e mais selvagens e, precedentemente, vinha de um planeta inferior à Terra. 16. Se esse espírito reencarnasse, em que categoria de indivíduos iria encontrar-se? Resposta. Vai depender dele e do arrependimento que experimentar. Vocês perceberam que tem como o espírito reencarnar num planeta acima da condição dele? Porque aí ele reencarna num planeta acima da condição dele, que, por exemplo, é um espírito primitivo, né? É um espírito bem atrasado, né? Que ele vinha de um planeta inferior à Terra, então ele vinha de um planeta primitivo. Então é um espírito, e ele estava numa existência anterior, né? Ele tinha estado entre tribos ferozes e selvagens. Então era um espírito primitivo. E aí ele teve a oportunidade de encarnar num planeta melhor, para ele ter relação com pessoas mais desenvolvidas, para mudar a disposição dele. Entendeu? Então, a gente sempre fala assim que a gente pode ser degradado, se a gente não acompanhar a evolução do planeta e tal, mas cada encarnação é uma encarnação diferente, é um planejamento diferente, uma situação diferente. Então, se a gente não acompanha a evolução, a gente pode sim reencarnar no planeta inferior para poder resgatar, né, redimir, mas também se a gente tiver algumas necessidades, dependendo da nossa situação, a gente pode reencarnar num planeta superior à nossa condição, para a gente ver como funciona, para a gente passar por experiências que vão ajudar a gente, mudar o nosso pensamento. Então, existem todas essas possibilidades. 17. Em sua próxima existência corporal, poderia ser o que se chama de um homem bom? Um homem Resposta. de bem, né? Um homem de bem. Isto seria difícil. O que quer que faça não poderá evitar uma existência bastante tempestuosa. Bom, aí já tem outro ensinamento interessante. Primeiro que se ele fosse reencarnar, logo em seguida, em qual categoria que ele iria reencarnar? Num planeta melhor, num planeta pior, junto com indivíduos bons, junto com indivíduos melhores? Ele fala assim que depende dele e do arrependimento que ele experimentar. Por quê? Se ele continuar querendo aquela situação, ele pode, por exemplo, ter uma reencarnação compulsória no meio de pessoas mais ligadas a ele, naquela situação mental dele. Por quê?
A gente pensa assim, a pessoa nascer num local ruim é ruim para ele. Nem sempre. Porque às vezes ele nascer num local ruim, às vezes ele vai ver pessoas cometendo crimes piores do que o dele, e isso aí pode tocar ele. Entendeu? Isso aí pode fazer com que ele arrependa e veja o quanto que é ruim aquilo ali. Então, por exemplo, a pessoa que foi um traficante fez muito mal, prejudicou muita gente. Ele pode nascer num local que tenha traficantes, num local de crimes, por exemplo, na favela do Rio, lá, naquela situação ruim, justamente para ser tentado naquela situação, que aí se ele não entrar no crime, ele vai ser um mérito dele, né? E para ele ver aquela situação ruim, e aquela situação dá aquele choque para tentar acordar, para ele ver que aquilo que ele fez antes não é legal. Então, às vezes, uma situação ruim, negativa, pode ajudar o espírito a mudar o pensamento. Então, tá vendo quantas vezes a gente acha que uma coisa ruim é totalmente ruim? O mal, muitas vezes, para um espírito que está ali, é um bem. Mesmo que ele esteja numa situação complicada. Então, por que depende dele? Porque, por outro lado, se ele se arrepender e quiser melhorar, ele pode nascer, ele vai ter expiações a cumprir, mas ele pode nascer no meio de pessoas boas, que vai, às vezes, ajudar ele, dar uma boa educação, que vai aconselhar ele, que vai, às vezes, ajudar ele para ele dar uma levantada. Mas aí depende muito do merecimento do arrependimento. Então, por isso que o arrependimento é importante. Agora ele pergunta depois, mas ele pode ser chamado de um homem de bem numa próxima existência? Aí ele fala que isso seria difícil. Por que isso seria difícil? Necessitaria dele se arrepender. Então, no caso dele, provavelmente eles vão conseguir, porque é um grupo de pessoas orando por ele, e aí são muitos espíritos desejando o bem dele, e isso vai, às vezes, dar uma força para ele conseguir se arrepender. Mas vamos supor que não fosse um caso interessante de estudar, e às vezes aquele espírito ficasse ali sem muita gente orando por ele, e ele não se arrependesse. A situação dele seria outra. Como tem gente ali orando por ele, e ele vai provavelmente se arrepender, ele já vai ter uma situação um pouquinho melhor. Mas para que ele, uma próxima existência, ser chamado de um homem de bem, ele teria que ter uma evolução muito grande, ele teria que se arrepender, mudar as disposições, ir para uma colônia, começar a estudar, tratar, renovar totalmente as disposições, querer perceber o erro que ele fez e querer modificar totalmente a sua vida. Então, para ele conseguir chegar nesse ponto, numa próxima existência, seria possível? Seria, mas seria muito difícil. Com um adendo, o que quer que faça não poderá evitar uma existência bastante tempestuosa. Ele poderia ser um homem de bem, mas não iria evitar dele passar por coisas. Porque assim, ele fazendo bem poderia amenizar, mas não teria como, pelas coisas que ele fez, ele evitar dele ter os resgates que ele teria que ter. Que é o que está mostrando ali. Observação, vamos lá. A senhora X, médium vidente que assistia à sessão, viu esse espírito no momento em que queriam que escrevesse. Sacudia o braço do médium. Seu aspecto era aterrador. Vestia uma camisa coberta de sangue e tinha um punhal. Então, o próprio perispírito dele, como o pensamento dele é muito ruim, o próprio perispírito já causava aquela imagem, né, muito ruim. O senhor e a senhora E, que assistiam à sessão como ouvintes, embora ainda não fossem sócios, desde a mesma noite atenderam à recomendação feita em favor do infeliz espírito e oraram por ele. Obtiveram várias comunicações, assim como de suas vítimas. Narrá-las-emos na ordem em que foram recebidas e as que, sobre o mesmo assunto, foram obtidas na sociedade. Além do interesse ligado a essa dramática história, ressalta um ensinamento que a ninguém escapará.
Então, quando ele fala que ainda não fossem sócios, que ele fala assim que não eram trabalhadores da casa, que era a Sociedade Espírita de Paris. Não eram os frequentadores, os participantes do grupo, mas eram provavelmente pessoas espíritas, que às vezes trabalhavam em outro lugar, ou que era muito comum as pessoas fazer trabalho na própria residência na época, era muito comum. Então, essas pessoas seguiram a recomendação, oraram por eles, e eles receberam na própria casa as respostas, né? Comunicações relacionadas a ele, às suas vítimas e tal. Então, agora vão ter algumas perguntas, algumas respostas na casa desse senhor aí, da senhora aí. Vamos lá. Dá tempo a gente ler mais alguns. 18. Ao espírito familiar. Podes dizer-nos alguma coisa a respeito do espírito de como que era? Castelnaudari? Nadari, alguma coisa assim. Resposta. Evocam. Aí ao espírito familiar é o espírito familiar deles, né? Dos senhores e da senhora aí, né? Do espírito que ajuda eles. 19. Será mal? Resposta. Verás. 20. Que devemos fazer? Resposta. Não lhe falar, se nada tens a dizer. 21. Se lhe falarmos para lamentarmos o seu sofrimento, isso lhe fará bem? Resposta. A compaixão sempre faz bem aos infelizes. 22. Evocação do espírito de Castelnaudari. Resposta. Que querem de mim? 23. Nós te chamamos a fim de te sermos úteis. Resposta. Vossa piedade me faz bem, porque sofro. Como sofro. Que Deus tenha piedade de mim. Perdão, perdão. Ele já estava pedindo perdão. Então, não fala quanto tempo, né, que eles oraram, né? Que a primeira sessão, deixa eu ver aqui. Primeira sessão, só que não vai falar a segunda. Mas o resultado já deu, né? Ele já percebeu, ele já viu a situação que ele se encontra, ele já sabe que ele sofre muito e já está pedindo perdão. Aí, 24. Nossas preces ser-te-ão salutares? Resposta. Sim. Orai, orai. É como se aquele espírito estivesse pegando fogo e jogasse um balde de água fria e desse aquele alívio. É uma sensação muito parecida. Ou tá com sede e ele conseguir beber água. Ou tá com uma dor e conseguir aliviar aquela dor. Então a oração por ele tem essa mesma força. 25. Pois bem, oraremos por ti. Resposta. Obrigado. Tu pelo menos não me amaldiçoas. 26. Por que não quiseste escrever na sociedade quando te chamaram? Resposta. Maldição. 27. Maldição para quem? Resposta. Para mim, que expio muito cruelmente os crimes nos quais a minha vontade não teve senão uma pequena parte. Observação. Dizendo que sua vontade só tomou uma pequena parte em seus crimes, quer atenuá-los, como se soube mais tarde. Então, isso que ele falou não era realidade, né? 28. Se te arrependeres, serás perdoado? Resposta. Jamais. 29. Não desesperes. Resposta. Eternidade de sofrimentos, tal é a minha sorte. Que o espírito fica pensando, né? Que ele... 30. Qual é o teu sofrimento? Resposta. O que há de mais terrível não o podes compreender. 31. Oraram por ti desde ontem à noite? Resposta. Sim, mas sofro ainda mais. 32. Como assim? Resposta. Sei lá. Observação. Esta circunstância será explicada mais tarde. 33. Deve-se fazer algo em relação à casa onde te instalaste? Resposta. Não.
Não me falem disso. Perdão, meu Deus, já sofri muito. 34. Tens que permanecer lá? Resposta: a isso estou condenado. 35. Será para que tenhas constantemente teus crimes à vista? Resposta: e isso. 36. Não desesperes. Tudo pode ser perdoado com o arrependimento. Resposta: não, não há perdão para Caim. 37. Mataste, pois, teu irmão? Resposta: somos todos irmãos. 38. Por que quisestes fazer mal ao Senhor D? Resposta: chega, por piedade, chega. 39. Então, adeus. Tem confiança na misericórdia divina. Resposta: orai. Terceira sessão. 40. Evocação. Resposta: estou junto de vós. 41. Começas a ter esperança? Resposta: sim, meu arrependimento é grande. 42. Qual era o teu nome? Resposta: sabereis mais tarde. Há quantos anos sofres? Há 200 anos. Em que época cometeste o crime? Em 1608. Podes repetir as datas para nos confirmar? Inútil, uma vez é bastante. Adeus, eu vos falarei amanhã. Uma força me chama. Tá vendo? 200 anos, hein? Imagina, Meu Deus 200 do céu. anos. Quarta sessão. Evocação. Obrigado, Hugo. Nome de batismo do Sr. E. Queres falar do que se passou em Causton, sei lá, esse lugar aí? Não. Fazeis-me sofrer quando falais disso. Não é generoso de vossa parte. Sabes muito bem que se falamos disto, é com vistas a poder esclarecer a tua posição e não a agravá-la. Assim, fala sem temor. Como foste levado a cometer esse crime? Um momento de alucinação. Houve premeditação? Não. Não pode ser verdade. Teus sofrimentos provam que é mais culpado do que dizes. Já sabes que só pelo arrependimento poderás suavizar a tua sorte e não pela mentira. Vamos, ser franco. Bem, já que é preciso, seja. Então ele tava mentindo, É. né? Tava tentando dar uma amenizada, né? Foi um homem ou uma mulher que mataste? Um homem. Como causaste a morte do Sr. D? Apareci-lhe visivelmente e me encontrava de tal forma horrendo que minha simples visão o matou. Fizeste-o de propósito? Sim. Por quê? Ele quis me desafiar e eu ainda faria outro tanto se me viesse tentar. Se eu fosse morar naquela casa, tu me farias mal? Oh, não, certamente. Tens piedade de mim e me desejas o bem. O Sr. D morreu instantaneamente? Não. Foi tomado pelo medo, mas não morreu senão 2 horas depois. Por que te limitaste a dar uma bofetada no Sr. D, filho? Era demais ter matado 2 homens. Quinta sessão, 16 de dezembro de 1859. Perguntas dirigidas a São Luís. O espírito que se comunicou com o senhor e a senhora E é realmente o de Castle Nowdary? Sim. Como pôde comunicar-se a eles tão prontamente? A sociedade ainda o ignorava. Ele não se havia arrependido. O arrependimento é tudo. São exatas as informações por ele dadas sobre o crime? Compete verificardes e vos entenderdes com ele. Bom, isso aqui é importante, porque o Espiritismo, capítulo 1 do livro A Gênese, a Revelação, é muito importante quem puder estudar esse capítulo 1 da Gênese, que fala da revelação espírita. Por quê? Existem 2 partes. A revelação espírita ela não é um negócio que é jogado
e para a gente aceitar e pronto, e eles tiram todo o trabalho que a gente poderia ter. Os espíritos não fazem isso. Eles revelam o que deve ser revelado, o que é a base, o que não dá para conseguir sozinho, ou se demoraria muito tempo para conseguir sozinho. Então ele revela uma parte, e a outra parte ele permite que a gente consiga compreender e buscar e desenvolver por conta própria, porque não dá para simplesmente jogar o negócio e ser de um lado só, unilateral, não teria mérito nenhum. Então a revelação vem as bases, revelando os princípios, e outra parte eles permitem que os homens possam estudar, pesquisar para desenvolver, e por isso que ele fala aqui que, porque senão seria muito fácil, né? Me conta tudo, todas as informações, todos os detalhes, e aí a parte que a gente tem que estudar, correr atrás, buscar, entender, né? Então ele deixa a outra parte para eles buscarem a verificação, para eles buscarem a resposta. Ele disse que o crime foi cometido em 1608 e que tinha morrido em 1659. Há, pois, 200 anos que se encontra naquele estado. Isso vos será explicado mais tarde. Poderia escrever seu gênero de suplício? É atroz para ele. Como sabeis, foi condenado a ficar na casa onde o crime foi cometido, sem poder dirigir o pensamento a outra coisa senão ao crime, sempre diante de seus olhos, e julga-se condenado a essa tortura para todo sempre. Então ele é obrigado a ficar com o pensamento voltado só para aquilo. Está mergulhado na escuridão, quando quer afastar-se desse lugar de exílio. Qual o gênero de suplício mais terrível que pode experimentar um espírito neste caso? Não há descrição possível das torturas morais que são a punição de certos crimes. O próprio que as experimenta teria dificuldade em vos dar uma ideia. Mas a mais horrível é a certeza de ser condenado sem apelação. Porque isso já é uma expiação para o espírito, ele ter a sensação de que ele está condenado para sempre. E o que a gente entende? Que o crime, o homicídio, porque Deus que é o Criador, né? Ele que dá a vida e tira a vida, né? Então, quando a gente tira a vida de alguém, comete um homicídio, a gente estabelece para a gente mesmo uma expiação que é pesada. Por quê? Porque a gente está descumprindo, a gente está ferindo uma lei de Deus, né? Aquela pessoa tinha uma vida inteira, tem uns compromissos a cumprir e tal, a gente pega e corta aquilo ali, né? Então, a gente realmente está indo contra uma lei de Deus, né? Então, isso aí causa uma expiação que a gente mesmo que busca, né? Uma expiação pesada para nós. Vamos só terminar aqui, deixa eu ver aqui quanto que tem. Vamos só terminar aqui na... Bastante ainda, Roberto. Melhor parar por aí. Eu achava que estava terminando a quinta sessão. A gente parou no 65, não foi? É para ler o 65. Então vamos ler o 65 e a gente vai no 66. Tá. Ele se acha nessa situação há 2 séculos. Avalia o tempo como fazia quando encarnado. Avalia o tempo como fazia quando encarnado, isto é, o tempo lhe parece mais ou menos longo como quando vivia? Parece-lhe antes mais longo. Para ele o sono não existe. Vixe, o negócio é tenso aí, né? Não é fácil não. Só que lembra que ele fala assim, o arrependimento
é a chave, né? O arrependimento é o mais importante. Então, se que ele tem a impressão que vai ser eternamente. Só que ele passou esses 200 anos e não arrependeu, porque é um espírito muito assim, cruel, trevoso ainda. Se a gente se arrepende e a gente ora, por exemplo, pede a Deus ajuda, os benfeitores já conseguem ter o acesso, a gente consegue já ser auxiliado. Só que a gente tem que ter esse momento do arrependimento sincero, que é quando a gente percebe, por que ele passa por essa expiação todo esse tempo? Porque ele cometeu um crime perante a lei divina, e perante esse crime, ele está colhendo algo que ele mesmo plantou, e enquanto ele se mantém pelo seu livre-arbítrio naquele ensejo, naquela vontade ali de manter aquele pensamento, ele fica até o momento que aquilo ali toca ele de alguma forma. Ou algum espírito intervir, né, ou alguém orar. Então, é complicado. Por isso que o caminho do mal, a gente tem sempre livre-arbítrio. Mas o caminho do mal, ele faz com que nós tenhamos essas expiações, a gente fica naquela espiral, né? Por exemplo, se eu não faço o mal, numa outra encarnação eu vou ter uma outra oportunidade, que eu posso fazer o bem, posso ter um outro tipo de trabalho, uma outra coisa, e aí oportunidade de elevação. Agora, se eu faço mal, eu vou ter que precisar de uma encarnação às vezes para resgatar aquele mal. E aí, se eu faço um outro mal, eu vou ficando naquele círculo ali, ó, precisando de mais e mais existências para expiar os males cometidos. Então, é só para a gente entender que realmente o mal prejudica a gente mesmo, não vale a pena. Né? Porque existe a misericórdia divina, mas existe a justiça divina. A gente é livre para plantar, mas a colheita, ela é compulsória. A gente colhe o que a gente planta. Então isso é uma lei natural da vida. E ela é justa porque como é que a gente vai fazer uma coisa e não vai ter... É igual ação e reação da física, né? Eu vou dar um murro na mesa, eu não vou sentir nada. Então o que eu faço, eu tenho uma reação. A própria vida, a própria vibração devolve aquilo que eu jogo. Devolve. Então a gente emite aquela vibração e ao mesmo tempo a gente já sente o reflexo em nós mesmos daquele pensamento que a gente joga. Então a gente finaliza aqui. Semana que vem a gente continua.